Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para a nossa meditação. Amém? Em nome de Jesus. A palavra fica no Evangelho de João. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 60. Glória a Deus. As pregações, os ensinos de Jesus, nosso Salvador. Capítulo 6 e versículo 60 diz assim, irmãos, do Evangelho de João: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Palavra poderosa e abençoada do nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Glória a Deus. O discurso de Jesus, né? O sermão de Jesus, os ensinos de Jesus. Glória a Deus. Jesus aqui estava pregando, ensinando em Cafarnaum. Glória a Deus, na sinagoga. Jesus estava pregando para os discípulos, para os fariseus, estava ensinando. E muitos voltaram para trás, muitos deixaram de seguir Jesus, muitos acharam o discurso duro. Que discurso era esse? Que discurso era esse? O discurso que eles acharam duro foi que Jesus disse que era o pão da vida. Esse é o discurso que eles acharam duro. Jesus fala no 6,48, eu sou o pão da vida. Esse discurso foi duro para eles. Jesus disse que aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Glória a Deus. Esse discurso foi duro para eles. Um discurso de vida eterna, um discurso de céu, um discurso de salvação, um discurso para glorificar e adorar o Senhor. Foi duro para eles naquela época. Glória a Deus. Mas nós estamos também passando esse tempo aqui, nesse século que nós estamos vivendo, nós estamos passando por isso também. Quando o discurso é de arrebatamento, quando o discurso é de salvação, quando o discurso é de arrependimento, quando o discurso é para nós consertar, é para nós mudar, muitos voltam para trás, irmãos. Muitos voltam para trás. A palavra que era para ser um conserto para a vida do homem e da mulher, muitos endurecem o coração e voltam para trás, voltam murmurando como eles murmuravam aqui, voltam murmurando, reclamando, chegam em casa e dizem: não vou mais na igreja porque foi duro o sermão, não vou mais na igreja porque o pastor me chamou a atenção disso, me chamou a atenção daquilo. Eu não preciso que ninguém me fale nada, é assim que as pessoas dizem. Eu sei o que tem que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que falar, eu sei isso, eu sei aquilo. E acabam botando um monte de desculpa para resumir e dizer que o discurso foi duro, que a palavra foi pesada. Volto para trás. O que é voltar para trás, presbítero Tiago? Voltar para trás é desviar. Se não andar com Jesus, se não estiver do lado de Jesus, está onde? Se não estiver caminhando com Cristo, está caminhando com quem? A Bíblia diz aqui, muitos voltaram para trás e já não andavam com Ele. Nós temos duas opções neste mundo que a gente vive: ou a gente anda com Jesus, ou a gente anda com o diabo, ou a gente anda na luz, ou a gente anda nas trevas, ou a gente anda em santidade, ou a gente anda no mundanismo, na sujeira, no pecado.
Ou a gente é sal, ou a gente não presta para nada, a Bíblia diz, a não ser para ser pisado pelos homens desse mundo. Ou a gente é trigo, ou a gente é joio. Ou a gente é bode, ou a gente é ovelha. É um ou outro. Não tem meia opção, irmãos. Não tem meia opção, irmãs. Mas o discurso de Jesus era duro. Era duro. Voltavam para trás. E aí eu fico aqui meditando nessa palavra. Fico meditando nessa palavra. O discurso de Jesus era duro, mas o morto ressuscitava. O discurso de Jesus era duro, mas o cego enxergava. O discurso de Jesus era duro, mas o gadareno endemoniado era liberto. O discurso de Jesus era duro, mas a viúva que estava triste, chorando na entrada da cidade, se alegrou, a viúva de Naim. O discurso era duro, mas quando ele dizia, Lázaro, sai para fora, o morto ressuscitava. Mas o discurso é duro, muitos voltaram para trás. Com todas as maravilhas, sinais e prodígios e milagres, muitos voltaram para trás. Muitos deixaram de seguir Jesus. E o que acontece? O que acontece? Muitos que voltam para trás, muitos que deixam de seguir Jesus, caem no mundo de horror, se atola no lamaçal do pecado, tudo por ser rebelde e não querer obedecer e ouvir a palavra de Deus. Sim, por não querer obedecer e ouvir essa palavra aqui, que eu estou aqui com ela na mão, aqui, por não querer obedecer os evangelhos de Cristo, as cartas, as epístolas de Paulo, por não meditar, examinar Apocalipse, a revelação. Aqui estão os nossos ensinos. Não podemos murmurar, irmão. Glória a Deus. Não murmure, não reclame. Se o teu pastor, se o obreiro, se o diácono, se o presbítero, não murmure. Se ele pregou a mensagem, se a mensagem foi dura, dá glória para Deus. Que Deus corrige, que Deus exorta aquele que ama. Se a mensagem foi dura e Deus falou no teu coração, se alegra, porque tem muitos nos dias de hoje que já não ouvem mais Deus falando, que a palavra é pregada, o céu se abre dentro da igreja e ele diz assim, não senti nada, Deus não falou comigo. Então se Deus falou contigo, Ele vai te salvar. Se Deus falou contigo, mas falou no meu íntimo, é para consertar? Conserta, porque tu é dele. Jesus disse que ninguém pode vir a ele se pelo Pai não for enviado. Se você, se nós fomos enviados pelo Pai, ele diz que nenhum ele lança fora. Então se alegra com Jesus, glorifica Jesus, adora Jesus, exalta Jesus, agradece a palavra. Pode ser de exortação, pode ser a palavra que for, irmãos, no sentido que for, pode ser de bênção, de vitória, pode ser uma palavra de arrependimento, de salvação, céu, inferno, pode ser, glorifica, não murmura contra o sermão nunca foi do pregador, da pregadora, o sermão não é do homem não, irmãos, sermão, a palavra não é do homem não. Jesus disse que a palavra é espírito e vida. Essa palavra que nós pregamos aqui eu quero ler com os irmãos aqui no 63, diz assim, o Espírito é o que vivifica, glória a Deus, o Espírito é o que vivifica, vírgula, para nós compreender e entender bem isso aqui, a carne para nada aproveita, a carne para nada aproveita, a carne para nada aproveita, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, corpo, alma dentro e espírito dentro. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ao quê? As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aqui está as palavras de Jesus, irmãos. Aqui está a vida. Aqui está a vida, aqui está o avivamento da igreja.
Aqui está o avivamento da igreja, aqui está o avivamento do povo santo, está tudo aqui, irmãos. Não precisa buscar em outro lugar, não. Está aqui, Espírito e vida. Se não crê, João 6, capítulo 63. João 6, 63. As palavras que vos disse são Espírito e vida. As palavras de quem? De Jesus. A Bíblia toda é escrita palavras de quem? Palavras de Deus, de Jesus. Então aqui está o Espírito e vida, irmãos. Aí quando Jesus olha para Pedro, Jesus diz assim: querem vós retirar também? Perguntou para os 12. Perguntou para os 12 discípulos: querem vós retirar também? Aí o que Pedro diz para ele? Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra, tu tens o quê? A palavra, tu tens o quê? A palavra da vida eterna. Tu tens o quê? A palavra da vida eterna. A palavra, irmão, a palavra, irmã, da vida eterna. Cadê a palavra, presbítero Tiago? Está aqui. Que a palavra da vida eterna está aqui. Guarda. Isso aqui é o tesouro, irmãos. Isso aqui é um tesouro que Jesus deixou para nós. Guarda. Guarda no coração. Não precisa decorar a Bíblia não, irmãos. Não precisa decorar a Bíblia não. Mas guarda essa palavra da vida eterna no seu coração. Em nome de Jesus. Palavra da vida eterna. O discurso, para nós encerrar. O discurso não é duro, irmãos. Não é duro. Não volte para trás. Não pare de andar com Jesus como eles fizeram aqui. Por causa do discurso, da pregação. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. João 6, 60 até o 63. João 6, 60 até o 63. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje é segunda-feira, uma ótima semana abençoada na direção do Espírito Santo de Deus. Graça e paz, povo amado e querido. Amém.